Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje é tanto para entreter vocês, quanto para colocar na minha cabeça que eu tenho tantos livros para ler ainda, que talvez eu não precise me desesperar na Bienal e sair comprando todos os livros de R$ 10. Então, resolvi fazer esse vlog agora, antes de ir, para eu tomar um choque de realidade, não é mesmo? Então hoje eu vou ler os primeiros capítulos, aquele esquema que eu já fiz até em outros vlogs aqui do canal e que tem muitos outros canais que fazem também, que serve pra gente ter uma noção ali dos livros que a gente tem, tipo, iniciar uma leitura. Às vezes você tem vontade de ler um livro, mas você fica com receio de começar, aí você pega ele e lê o primeiro capítulo pra dar uma instigada. Então é isso que eu vou fazer hoje, vou ler os primeiros capítulos de livros encalhados que eu tenho por aqui, livros que estão aqui, ó, há uns 10 anos, no mínimo. Então, vou achar livro que eu nem lembrava que tinha e aproveitar ainda pra, né, indicar algumas coisinhas aí pra vocês. Eu ainda não olhei, tipo, só de olhar aqui atrás de mim, eu já consigo pegar uns 5. Então, eu vou dar uma olhada aqui e eu vou catar os livros que eu tenho encalhados. A maioria deles provavelmente faz parte de séries, são primeiros volumes de série, porque tinha uma época que as séries estavam começando, né, a serem lançadas, e aí eu saía catando os primeiros volumes sem saber que seria uma série, e aí ficaram aqui parados. Então, vamos lá escolher esses livros. Não sei quantos livros vão ser, eu vou tentar pegar, assim, os mais encalhados, e aí vamos ver. Não quero passar muito de 5, porque senão eu vou ficar o dia inteiro lendo primeiros capítulos. Então, antes da gente ir ali dar uma olhada e ver o que tem, já aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like, que é uma forma aí gratuita de apoiar o canal. Deixando o seu like, você faz o YouTube entender que você tá gostando do que vê por aqui, e ele vai continuar te entregando os vídeos do canal e entregar o canal para mais pessoas que assistem um conteúdo parecido também. Também não esquece de ativar as notificações, né, que é muito importante. Sempre que sair um vídeo novo por aqui, o YouTube vai lá e... opa, vídeo novo no sonho distante, e você vem aqui assistir. E se você se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, vou deixar todos eles linkados aqui embaixo no box de descrição. Então vamos lá escolher esses livros. Como eu falei, só de olhar nesse pedaço aqui, eu já conseguia tirar uns 5, né? Mas então, primeiro, eu vou pegar esse aqui. A canção o quê? A Canção do Sangue, que é o primeiro volume da trilogia Sombra do Corvo. Eu já comecei a ler esse livro 2 vezes, nunca foi pra frente, então tecnicamente eu já conheço o primeiro capítulo dele, mas eu quero dar uma relembrada. Inclusive, tem um marcador aqui dentro. Vamos lá, então, primeiro escolhido. Alguns dos livros que tem aqui encalhados eu já tenho pretensão de ler ainda esse ano. Então esses que eu já quero ler, eu não vou escolher aqui, porque, né, daqui uns meses eu vou pegar eles pra ler. Vou pegar livros que, assim, eu tô sempre adiando. Nossa, esse daqui... primeiro volume de uma trilogia também, a Saga do Império, quando o Arqueiro ainda era saída de emergência. E, enfim, mais uma fantasia. Eu já tenho a trilogia completa, demorou muito pra completar essa trilogia, porque alguns livros estavam raros, então nunca folhei esse livro, nunca li a primeira página, que às vezes eu gosto de ler a primeira página dos livros novos. Nunca fiz nada disso com esse livro, só guardei ele na estante e tá ali até hoje. Então, mais um livro pra gente ler aí. Esse daqui também é um livro que eu achei aleatoriamente no estante virtual. Tem até um negócio bem legal aqui na capa, uma fitinha. E não sei se é uma série, se é uma trilogia, o que que é. Então, mais um livro de fantasia aí pra gente conhecer. Acho que só vai ter livro de fantasia aqui no caso. Esse daqui, meu Deus. Esse livro... eu tenho um ranço dessa capa, até já refiz ela em um vídeo aqui no canal, mas assim, eu comprei esse livro numa Bienal / Feira do Livro, não lembro o que era, por causa da sinopse, obviamente não foi pela capa. E eu nunca nem folhei ele também, só li a sinopse no dia e comprei, R$ 10, trouxe pra casa. Vamos tentar descobrir sobre o que é isso aqui. Esse aqui é o primeiro volume, ele é uma duologia, eu acho. E eu tenho o segundo volume dele aqui também, então... mas eu vou ler, né, obviamente, o primeiro capítulo do primeiro volume. Ali em cima eu acho que eu não vou pegar nada, porque ele é mais, assim,
ficção científica, um negócio meio apocalíptico, não é tanto a minha vibe de agora. E também não tem tantos livros encalhados ali. E aqui eu acho que também não tem. Tipo, tem um ali daquela trilogia, que no caso seria o terceiro volume. Mas eu já comecei a ler ele, então acho que não faz sentido pegar pra ler o primeiro capítulo. Daqui eu acho que não tem mais nada. Mas aqui na estante tem uma série de livros que eu comprei os livros por R$10 também em uma feira do livro. E até hoje não li, que é isso daqui. Nem sei há quanto tempo esse livro, essa série, tá aqui. E a vontade de ler é praticamente zero, porque eu sei que essa série tem uns 20 livros lá fora. E até agora aqui não tem nem 10. Então, assim, tecnicamente já temos 5 livros aqui. Mas como são livros basicamente só de fantasia, eu vou pegar mais um de um gênero um pouco diferente pra gente dar uma variada. O caso é esse daqui, que eu acho que não foi um dos primeiros livros que eu comprei, mas foi um livro, assim, lá do começo da minha coleção. E daqui, no caso, eu já li Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito, mas eu nunca li Persuasão. Então, vamos ler o primeiro capítulo desse livro. Eu já assisti o filme, confesso, mas vamos ter um gostinho aí do livro. Recapitulando, então, primeiros capítulos que vamos ler aqui. Persuasão, ele é o terceiro livro desse livro. Já vamos ver aqui também quantas páginas tem esses capítulos, não é mesmo? E a diagramação desse livro aqui é horrível. Eu custei ler Orgulho e Preconceito nesse livro. E quando eu fui ler Razão e Sensibilidade, eu comprei uma edição única, porque sem condições. Mas o primeiro capítulo desse livro aqui é bem curtinho. Começa na página 471 e vai até a 476. Porém, nessa fonte desse tamanho, vamos colocar aí como se fosse o dobro de páginas. Então, primeiro capítulo aí desse livro, 5 páginas. 10, né? Porque a fonte é minúscula. Wild Cards, primeiro volume, o começo de tudo. Vamos ver. Nossa, medo de atacar a rinite. Não posso. Viajo daqui 2 dias, não quero viajar com a garganta fechada. Esse aqui tem um prólogo, que eu vou ter que ler, né? Porque aparentemente, pelo que eu vi aqui, vai ser necessário. Meu Deus, tem uns negócios, umas informações muito doidas aqui. Acho que eu não vou entender nada. Capítulo gigante. Ok. Acho que eu vou trocar esse livro, hein? É porque, assim, na verdade, esse livro, ele é tipo um... São contos? Não sei. Tem uns nomes diferentes aqui na entrada dos capítulos, como se fosse o nome de um autor que escreveu esse capítulo. E aí o primeiro capítulo vai até a página 54. E se for pra ler 54 páginas, eu leio o livro inteiro. Então, assim, não sei se vai estar rolando isso daqui, não. Acho que desistindo desse livro. A pessoa não tem coragem de ler nem o primeiro capítulo, quem dirá o livro inteiro. Próximo livro, então, Ion. Nossa, que bonito. Uns diagramas aqui, uns negócios. Tem um mapa também. E o primeiro capítulo, ó, tem um prólogo. Tipo um prólogo, né, de uma folha. E aí o primeiro capítulo tem... Socorro. Já passou de 10 páginas, já não quero mais. 29 páginas, quer dizer, vai até a página 29. Começa na página 9, então lerei aí 20 páginas de Ion. Vamos, as coisas tudo caindo ali atrás. As Crônicas de Shannara, que eu acho que é o nome dessa série. Não, trilogia, é uma trilogia. Só temos 2 livros publicados aqui no Brasil, eu tenho os 2. Cadê, né? O nome da trilogia é A Espada de Shannara e o primeiro volume é A Espada de Shannara.
Eu acho que tem uma série desse livro, não me lembro. Eu comecei a assistir uma série uma vez na Netflix chamada As Crônicas de Shannara. Não sei se tem a ver com esse livro. Temos um mapa. Carta do editor, não vou ler. Nota do autor, não vou ler. Capítulo 1. Começa na página 17 e vai até a página 30. 22, 23 páginas, mais ou menos. A Filha do Império. Aqui tem um mapa na contracapa. O capítulo começa na página 15 e vai até a página... Já passou de 10 páginas. Já passou de 20 páginas. Vai até a página 40. 25 páginas aí de capítulo. E por fim... eu acho que é o livro mais encalhado da minha estante. Acho que ele tem tipo um prólogo também, antes do capítulo 1. 9 páginas do prólogo. E aí o capítulo 1, 42 páginas. Terei que ler até a página 42 desse livro. E cancela Wildcards. Não vou ler 50 páginas. Escolhi como primeira leitura o livro que eu acho que tinha mais páginas para ler dele. Aproveitar que eu ainda tenho energia. E eu li então o prólogo e o capítulo 1. Ambos são bem diferentes, porque a gente tem aquele livro que já começa basicamente do final, ou de algum momento bem ali no futuro. Então, no prólogo, a gente tem o nosso protagonista, o Vaelin Al-Sorna, já aí nos seus 30 anos, na idade adulta, e ele tá sendo preso. Na verdade, eu não entendi muito bem se ele está sendo preso ou se ele foi convocado para lutar em nome do rei em algum evento, alguma batalha, alguma demonstração, alguma coisa assim. Mas ele está sendo, ele tá algemado e está sendo levado para um outro lugar. E aí, antes disso, ele estava numa masmorra, uma coisa assim, com um carcereiro tomando conta dele. E aí a gente acompanha, então, esse momento em que ele está sendo levado. E aí, no capítulo 1, a gente volta ali na infância dele, quando o pai dele vai deixar ele nos portões da Sexta Ordem, que é um lugar onde os pais deixam os filhos. Aparentemente tem várias ordens, né? Essa é a sexta. Então, é um lugar onde os pais deixam os filhos para serem treinados para batalhas, para lutarem em nome do rei, ou simplesmente deixam os filhos lá porque não querem essa responsabilidade. E aí o pai do Vaelin deixou ele lá, falando tipo, você ainda é meu filho, não sei o que, mas no momento você precisa ser treinado e a Sexta Ordem é o lugar ideal para isso. E aparentemente o pai dele também é tipo um herói de batalha, um herói de guerra, alguma coisa assim. E ele quer que o filho tenha o mesmo futuro, aprenda as mesmas coisas e tudo mais. E aí, esse primeiro capítulo, a gente vai fazer um tour por essa Sexta Ordem. Então, a partir do momento que o Vaelin entra, esqueci o nome da função do carinha que tem aspecto. Acho que é aspecto. A função, a posição dele lá dentro, né? Então, que é o cara que recebe o Vaelin lá na Sexta Ordem. E aí eles vão fazer um tour, vai mostrando ali outros alunos, outros jovens passando pelos treinamentos assim, daqueles que se você errar é capaz do professor te matar de tanto que ele vai te espancar. Vibes meio Guerra dos Tronos, aquela fantasia bem raiz, sabe? Eu gostei bastante, assim, fiquei bem curiosa para ler o resto. E também não senti que se passaram tantas páginas. Acho que porque eu tava com mais energia, né, mais foco agora nesse começo, então eu gostei bastante. A gente conhece ali alguns outros alunos,
alguns treinamentos que vão fazer parte agora da rotina do Vailin. Então, treinamento com espadas, essa parte de fazer tarefas que ninguém quer fazer, tipo limpar o estábulo. E aí a gente acompanhou aí esse primeiro dia dele, então, na Sexta Ordem. E ele finaliza o dia declarando ódio pelo próprio pai, porque por mais que o pai tenha falado que, ó, eu não tô te deixando aqui porque eu não gosto de você, é porque eu quero o melhor pra você. Basicamente foi isso. Só que no final, depois de todo esse tour, depois de ter ouvido o que os instrutores, os mestres falaram ali pra eles, ele chegou à conclusão de que o pai dele só pode odiar ele pra ter deixado ele ali. E aí ele falar, então beleza, é recíproco, também te odeio. e foi isso. Eu gostei. Esse livro aqui, eu não sei se ele ainda é fácil de achar, mas assim, pra quem gosta daquela fantasia bem detalhada, com todas essas histórias assim de batalhas e guerras e heróis de guerra, com certeza deve gostar disso daqui. E eu gostei dessas primeiras páginas que eu li. Toda vez que eu olho pra esse livro, pra essa trilogia em específico, eu tenho muita vontade de ler. Só que eles são muito grandes e eu sempre fico com aquele receio de ficar meio empacada, mas eu sinto que em algum momento eu preciso desencanar e falar, não, agora eu vou ler esses livros, nem que eu só leia esses livros o mês inteiro. Mas é isso, agora vamos lá pro segundo livro, mas antes eu vou fazer um cafezinho, porque como eu acabei de almoçar, estou com medo de dormir em cima do livro, então vou fazer um café e vou escolher o próximo livro, que provavelmente vai ser mais uma fantasia. Vou deixar o Persuasão mais lá pro final, porque o capítulo dele é o menor. Então, quando eu já estiver bem cansada, aí eu pego Persuasão. Mais um primeiro capítulo lido, e no começo me passou uma vibe assim de A Canção do Sangue, o outro que eu acabei de ler. Porque assim, aqui a gente tem a protagonista, que é a Mara. Ela é filha, segundo a sinopse aqui. Desculpa, vou ter que ler a sinopse, nem parece que eu li o primeiro capítulo, né? Mas enfim. Ela é a filha mais nova de uma casa muito poderosa. E aí, aparentemente, tipo, outros exércitos, ou é um exército só, algum inimigo aí que a família dela tem, que foi pra uma batalha e praticamente todo o exército dessa, né, que foi lutar a favor da família dela, tipo, foram mortos nessa batalha. O irmão e o pai dela também morreram nessa batalha. E aí ela meio que tá sozinha agora, só que ela não sabia que o pai e o irmão dela tinham morrido até um momento aqui em que ela precisa tomar uma decisão. Então, assim, no começo, logo, tipo, nas primeiras páginas do primeiro capítulo, a gente tem a Mara participando ali de uma cerimônia, que tem uns sinos ali que vão bater umas 23 vezes, e aí depois que esses sinos baterem nessa quantidade de vezes, ela vai ser uma sacerdotisa de uma deusa que eles têm aqui. Então, basicamente, ela vai entrar para uma ordem que serve essa deusa, igual ali a gente tem em A Canção do Sangue, né, que o Vailin vai entrar para essa ordem para viver em função dessa ordem. A mesma coisa a gente tem aqui com a Mara. E aí, era o sonho dela participar dessa ordem, porque como já tinha o irmão dela ali, né, que seria o herdeiro da família dela e tudo mais, ela não ia ter muita função, o pai dela mesmo não queria que ela participasse desse tipo de coisa, dessas tramas políticas, e aí ela fala, então eu vou servir a deusa
e vocês se virem aí com a parte política da nossa família. Só que aí, em um determinado momento ali, né, que ela tá participando daquela cerimônia, chega um povo, um exército, alguma coisa assim, e fala, ó, a gente tá atrás da herdeira do Zakoma, que é a família dela. E aí ela fala, opa, sou eu. E aí ela fica sabendo que ela vai precisar voltar, né, pra casa da família dela, porque o pai e o irmão morreram e agora ela é a única pessoa que pode juntar exércitos de novo pra se vingar, pra vingar a família dela. E aí agora ela tá nesse impasse aí. Ela só queria viver ali servindo a deusa e agora ela precisa liderar a família, ou o que sobrou da família dela, que no caso eu acho que é só ela, contra esse inimigo ou esses inimigos aí. Então esse primeiro capítulo foi basicamente ela descobrindo isso, fazendo todo o trajeto até a casa dela. E uma coisa que eu já gostei nessa personagem é que, por mais que o sonho dela fosse ficar de boa ali servindo a deusa, quando ela descobriu, né, que ela teria que liderar, ela aceitou, tudo bem. Chegando lá na casa dela, o pessoal, né, sei lá, os comandantes do exército, enfim, pessoas que iam aconselhar, ela falou, ó, agora a gente precisa se reunir pra ver o que a gente vai fazer pra contra-atacar. E ela, não, calma aí, que eu acabei de descobrir que meu pai e meu irmão morreram, e eu não tive tempo de ficar em luto, então primeiro eu vou prestar as minhas homenagens, depois a gente conversa. E aí o pessoal em cima dela, pegando no pé dela, falando porque não tem tempo, porque quanto mais tempo a gente ficar parado, mais chance o inimigo vai ter de atacar de novo, não sei o que. Ela, Chiu, cala a boca, que quem manda aqui agora sou eu. E eu quero agora ir lá prestar as homenagens aos mortos nessa última batalha e não sei o que. E depois a gente conversa. Entendeu? Então assim, eu já gostei que ela parece ser aquele tipo de personagem que não vai baixar a cabeça. Não é só porque as outras pessoas têm mais experiência do que ela nesse momento que ela vai deixar de fazer as coisas que ela sente que ela tem que fazer pra obedecer os outros. Entendeu? Então, assim, espero que ela se mantenha assim. Tô falando como se eu fosse continuar lendo o livro, né? Mas, enfim, gostei dessas primeiras páginas. Eu senti a leitura desse capítulo aqui um pouco mais lenta, porque quase não tem diálogo. Zero diálogo, praticamente. E também porque, como eu falei, né? Eu tinha acabado de almoçar, eu fico um pouco mais lenta depois que eu almoço. Por mais que eu tenha tomado café, eu senti que eu fui um pouco mais devagar na leitura desse primeiro capítulo. Mas eu gostei, tá? Achei interessante. Continuaria, assim, se estivesse pegando esse livro pra ler agora, se estivesse na TBR do mês, eu continuaria lendo. É uma história que promete, tá? Principalmente no final do primeiro capítulo, que eu não sei se ela é uma princesa, mas enfim, ela foi atacada no final do primeiro capítulo. Não sei o que vai rolar depois, porque eu não vou continuar essa leitura, mas fiquei intrigada. Então, agora eu vou pegar o próximo livro para ler mais um primeiro capítulo. Os capítulos estão ficando menores. Li o primeiro capítulo de Aeon e bem interessante, tá? Porque aqui a gente tem um negócio diferente, assim, envolvendo dragões. E são 12 dragões, basicamente, que
meio que regem esse livro, enfim, tem os dragões aí, a energia dos dragões que o povo acredita. Tem um dragão que tá desaparecido há mais de 15 anos, que é um tal de dragão espelho. Cada dragão representa um signo daqueles signos chineses, então tem tipo o dragão coelho, o dragão bode, o dragão boi, o dragão tigre, rato, dragão, e esqueci o resto. Mas então a gente tem esses 12 dragões e temos um processo seletivo que seleciona o próximo Dragoneia. Eu não sei se fala assim, mas uma posição aqui que eles têm de uma pessoa que meio que é regida por aquele dragão e o dragão cede a energia dele e a pessoa cede a energia dela pro dragão. Enfim, alguma coisa do tipo. Não explicou muito essa parte assim ainda nesse primeiro capítulo. Como eu falei, esse capítulo foi menor do que os outros anteriores. E a gente tem o protagonista, Eon, que aparentemente é uma menina que se passa de menino. Porque as meninas são proibidas de participarem desse processo seletivo, porque eles dizem que o olho das meninas é muito voltado para si mesmas e que elas não seriam capazes de enxergar o dragão. Inclusive, não basta ser menino, a pessoa já tem que ter ali uma certa habilidade, um certo poder para enxergar o dragão. Então, se você não consegue enxergar um dragão, você não pode participar desse processo seletivo. E aí a protagonista, a Eon, além de ser menina, o que, né, já faria dela já faria ela ser recusada nesse processo seletivo. Ela enxerga todos os dragões. Então, de um lado a gente tem meninos que, tipo, precisam se esforçar muito para enxergar um dragão, precisam meditar por horas, treinar muito tempo a visão deles ali para enxergar um dragão. E do outro lado a gente tem uma menina que enxerga todos os dragões, inclusive esse dragão que está desaparecido há 15 anos. E aí ela estava ali participando de uma aula com espadas e tudo mais. Eles têm que treinar umas posições para fazer durante a apresentação. E aí, como ela tem um problema na perna, há alguns anos aí ela sofreu um acidente que esmagou os ossos do quadril dela, e aí ela manca e tudo mais, e era para ela ter perdido a perna, mas conseguiram salvar, porém agora ela é um pouco mais lenta aí nesse quesito, então ela tem um pouco mais de dificuldade para fazer algumas posições, ela se locomove mais devagar, e ela tem aí essa dificuldade. E aí o professor dela falou que ela não tem chance nenhuma, que ela nunca vai ser aprovada nesse teste, não sei o que. Ela foi embora, encontrou com um outro mestre ali que falou, ó, já que você não consegue fazer essa posição, treina essa daqui. E aí ela foi treinar num lugar lá escondido, mas encontrou um outro cara no meio do caminho que pediu ajuda dela e tudo mais, e aí ela começou a conversar com ele. Enfim, achei bem interessante esse negócio dos dragões. Fiquei curiosa para ler mais e saber um pouco mais como funciona, como, né, com a influência desses dragões aqui nesse império. Eu acho que é um império. E, enfim, bem interessante. É um livro que com certeza eu continuaria a ler. Então já fica aqui essa indicação para você que gosta aí de livros com dragões. E agora vamos ler mais um primeiro capítulo. Esse foi de longe o capítulo mais fraco até agora, inclusive
por mais que tenha sido um dos menores, foi o que pareceu mais longo, porque, nossa, parecia que as páginas não passavam. Mas enfim, aqui a gente tem o... eu já esqueci o nome do protagonista. Flick. Então, o Flick é o nome do nosso protagonista e ele tá andando ali pelo meio da floresta e ele sabe que ali, tipo, tem ameaças de uma criatura que fica voando por ali e, sei lá, mata pessoas. Enfim, e aí ele tá todo apreensivo porque ele começa a ver que ele meio que tá sendo seguido, ele sente a presença de uma outra pessoa, de alguma outra coisa ali no meio da floresta com ele. E essa pessoa se apresenta pra ele assim, tipo, pulando na frente dele, ameaçando jogar ele no chão, bater nele, matar ele se ele não indicar a direção do Vale Sombrio. E aí é um viajante que, enfim, apareceu do nada ameaçando o Flick, falando pra ele, né, apontar a direção do negócio lá. E aí ele fica descrevendo a paisagem, descrevendo um monte de coisa que, sinceramente, eu nem prestei atenção. Tinha hora que eu começava a viajar, assim, quando eu percebia que eu tava lendo, eu falava, nossa, mas o que aconteceu? Enfim, viajei durante a leitura. E aí ele, né, começa a levar o homem pelo caminho lá que ele pediu pra mostrar. E aí esse homem senta ali na sala de jantar, acho que é uma taverna que o pai dele tem, não sei. E aí ele vai lá apresentar o pai dele pra esse homem, falando, ó, eu conheci um viajante ali na estrada que queria que eu apontasse o caminho dele pra cá, tava com fome e tudo mais. E aí o pai dele fica, de boa, vou servir, né, um jantar, um prato ali pra ele, a gente conversa e tal. E aí esse homem fica agindo estranho, tipo, ele não falou o nome dele ainda, mas ele sabia que o Flick tinha um irmão. E, né, o Flick fica assim, como você sabe que eu tenho um irmão? E aí chegando lá ele fala, então, eu vim procurar por você. No caso, o irmão, né, quando apresentam o irmão do Flick pra ele, ele fala, eu sei quem é você porque eu estou à sua procura. E aí, aparentemente, esse homem é uma pessoa super conhecida aí, tipo, tem lendas sobre ele. E foi isso. Eu fiquei, tipo, tudo bom. Não é um primeiro capítulo que me instiga a continuar lendo. Foi um primeiro capítulo, assim, bem tedioso. E eu acho que esse livro não tem nada a ver com a série que eu comecei a assistir lá na Netflix, né, que eu falei. Enfim, vamos ao último livro a ser lido, né, no caso, o primeiro capítulo, que é um primeiro capítulo bem curtinho, assim espero, porque meus olhos estão pesando já de tanto que eu li. Medo da diagramação desse livro, que eu achei que eu ia demorar, tipo, meia hora pra ler 5 páginas, mas acabou que não foi o que aconteceu. Até que eu li bem rapidinho, assim, foram 15 minutos pra ler 5 páginas, mas eu gostei. Achei o começo, assim, meio... um tom, assim, meio de comédia, meio de sátira, enfim. Porque que a gente tem o pai de uma família aí de 3 meninas. E aí, ele, aparentemente, pela descrição que a autora dá, é um homem muito vaidoso. Ele mantém ali o livro com a genealogia da família sempre aberto, né, pra ver os feitos da família, se vangloriar, eu acho, do que cada um fez e tudo mais, e também como uma forma de memória afetiva, né, afinal ele perdeu a esposa também, teve um filho que, né, um filho natimorto. E aí, é engraçado no momento ali em que ele fala das filhas dele, que assim, a mais nova, que ninguém liga, que era assim, a única que tinha a obrigação de casar com alguém
de posição, né, pra trazer alguma coisa boa pra família, e se casou, tipo, sei lá, com um fazendeiro. E aí ele abomina esse feito da filha e tudo mais, todo mundo ignora ela. E aí tem a filha mais velha, que aparentemente se casou bem, que ele gosta muito dela, ou é a filha do meio? Enfim, e aí tem uma outra que é a que ainda mora com ele, que ainda não se casou, que tem aí seus 29 anos, e aí ele fica falando que, tipo, eh, ah, aos 29 anos espera-se que a mulher tenha envelhecido, que não esteja lá no seu auge, não sei o quê, mas não foi o que aconteceu comigo e com a minha filha fulana, porque nós somos muito conservados, envelhecemos muito bem e não é igual essa gente aí da alta sociedade que não sei o quê. E eu fiquei tipo: "Tudo bom". Ele deve se olhar bastante no espelho, né, deve gostar bastante do que vê. Achei bem engraçado, com certeza eu continuaria lendo esse livro. Como eu falei, eu já assisti o filme, mas eu não consegui identificar muito bem o que aconteceu nesse primeiro capítulo com o filme. Eu só assisti uma vez o filme na época que saiu, e foi esse filme mesmo que eu assisti? Eu acho que foi. E eu acho que aqui essa irmã ainda que essa irmã que ainda não casou, ela vai reencontrar um amor que ela teve ali alguns anos atrás. Ela até teve uma promessa aí de casamento, né, com um cara que preferiu se casar com uma mulher de posição mais alta que ele por causa do título e tudo mais, do que se casar com ela, que meio que já tinha uma ligação ali com a família. E aí, esse cara, né, com quem ela quase se casou, ficou viúvo e tudo mais, só que ela e o pai cortaram relações, assim, com ele, com a família dele e tudo mais, depois do que ele fez com ela. E aí, pelo que eu lembro do filme, eles vão se reaproximar. Não sei se é bem isso, mas enfim, achei muito divertido o primeiro capítulo e eu queria muito fazer um projetinho, assim, pra ler todos os livros da autora, sabe. Eu já li Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e A Abadia de Northanger, eu acho que foi isso. E já assisti o filme de Emma, tentei ler o livro, mas achei muito confuso, era muito nome de personagem, e agora, né, o primeiro capítulo de Persuasão, e já assisti o filme de Persuasão também, já assisti Orgulho e Preconceito, obviamente, e já assisti também Razão e Sensibilidade. E eu acho que é isso. Então, finalmente acabou aí a nossa sessão de degustação de livros, de primeiros capítulos, e eu acho isso muito legal, porque acaba trazendo uma certa motivação, né, para algum livro que você queira ler, mas ainda não deu a chance de dar uma folheada, de ler a primeira página ou o primeiro capítulo. Então fica aí o meu convite para você de se desafiar também, não é bem um desafio, mas de ter esse momento aí, olhar para sua estante e falar: "Que livro que tá mais parado aqui? Deixa eu dar uma chance para ele", e quem sabe pode até se surpreender, né. Então, se você já fez ou pretende fazer, me conta aqui qual livro você tiraria aí da sua pilha de encalhados para ler o primeiro capítulo e dar uma chance para ele. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!